Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Marco José aqui com vocês nessa disciplina de ciência de dados, né? Bom dia, professor João. Bom dia aí, turma. E aí, pessoal? Como eu estava falando com vocês, quero saber como que tá a disciplina aí, pessoal? Estão entendendo? Os alunos, o João, o professor João é do Gore, né? Sim, professor. Os alunos estão chegando ainda, né? E aí, pessoal? E as outras escolas aí? Fale aí comigo aí, pessoal. Temos também, né, para hoje aqui, né, Marco Antônio Pimenta e Maria das Graças. Já tem algum aluno aí, pessoal, logado aí dessas outras escolas? Me avisa aí, pessoal. Pessoal, a gente vai então dar continuidade aqui, né? A gente vai agora para aquele nosso arquivo, né? Pessoal, então, hoje a aula, né, vai ser um pouco diferente, pessoal, porque a gente estava vendo aqueles dados lá, né? Eu vou até repassar para vocês, né, como a gente carrega os dados lá. E a gente vai fazer uma análise de dados hoje bem legal. Pessoal, então, seguinte, né? Ciência de dados, né? Visualização de dados, pessoal. Aí, pessoal, aprendemos os conceitos. A gente vai aprender isso aqui ainda, né, pessoal? Ó, né, nessa aula aqui, ó. Né, média, mediana, desvio padrão, né? Tudo essenciais para entender ali a distribuição e variação dos dados ali em estatística. Então, pessoal, a gente vai aprender uns conceitos aí básicos, né? De estatística e não é coisa difícil, viu? É tudo tranquilo. Ali você vai fazer tudo no código ali, né? Os alunos estão em ensaio, né? Então, pessoal, deixa eu mandar uma mensagem aqui para outra escola também para ver como que tá a outra escola aqui. Só um minutinho, pessoal. Tá bom, pessoal. Então vamos continuar aqui, né? Deixa eu deixar na tela do chat. Vamos continuar aqui, né, pessoal? Ó, a gente vai ver a média, mediana, né? E o desvio padrão, né? Essenciais ali para entender a distribuição e variação dos dados, pessoal, né? Então, assim, pessoal, isso aqui é o primeiro conceito, né, pessoal? Então, da estatística. O que significa, né? É o mais básico, né? É o mais básico ali da estatística, pessoal. Então, são essas variáveis aí, né? Que a gente vai chamar de variável, pessoal. Né? Desvio padrão. A gente vai entender o que é o desvio padrão e a mediana. Então, pessoal, a gente falou um pouco, né, de análises exploratórias, enfatizando ali a importância de visualização e entender os dados antes de a gente prosseguir para análise, né, pessoal? A gente precisa entender os dados. Pessoal, deixa eu voltar para o chat aqui. Tem o chat também na tela, né? Então, Maria das Graças entrando, tá ok. Então, é isso aí, pessoal, ó. A gente fez aqui, né, uma abordagem ali sobre a análise exploratória, né? E a gente tem também, pessoal, a análise, além da exploratória, né? Como eu falei, a análise diagnóstica, né?
Você vai tirar um diagnóstico ali da, da empresa, né? Dos dados da instituição ou, né, qualquer, né, fonte que venha ali os seus dados, né? Então, você vai tirar um diagnóstico, a gente vai ver isso aí também. E a preditiva, né, que você vai tentar prever aí com fórmulas estatísticas, ali com fórmulas de probabilidades. Existem outras coisas na estatística também, né, pessoal? Como regressão linear, a gente vai ver que também serve para prever, né, séries temporais, né, pessoal? Muito usado também na bolsa de valores, né? Estudo histórico de uma ação, né, de acordo com o mercado, e aí já faz uma estimativa se a ação da empresa vai subir ou não, com séries temporais. Tudo isso aí, pessoal, é estatística, né? E aí, pessoal, vocês vão precisar fazer aqueles cálculos mirabolantes da estatística lá. A gente sabe que também não é difícil, né, pessoal? Mas ninguém vai precisar pegar o caderninho lá e ficar escrevendo fórmulas. Por quê, né? Porque a gente vai ver as linguagens de programação. Nessas linguagens, pessoal, já tem ali tudo pronto, né? É só aplicar, é só aprender a linguagem de programação, entender o conceito, pessoal, para que que serve, para que que serve aquela aquela fórmula, né? Você não vai precisar aprender a fórmula toda, mas o conceito, pessoal, isso aqui é importante. Aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, Adriano é um profissional iniciante, né, em ciência de dados. Ele está analisando ali um conjunto de dados e percebe variações significativas nos resultados. Ele se pergunta: como posso entender melhor a distribuição dos meus dados? Qual medida estatística Adriano deveria usar para entender a variação de seus dados, pessoal? Isso aqui a gente vai aprender na nossa aula. Então, pessoal, João deve calcular o desvio padrão, pessoal, porque o desvio padrão ele mede ali o quanto os dados variam em relação à média. Então a gente tem, pessoal, a mania de tirar a média, né? Por exemplo, o nosso aprendizado, né? Aqui mesmo na escola, a gente tem a média, nossa média. Qual foi a nossa média? Deu para passar? Às vezes a gente vai mal em uma disciplina, em um ponto, né? Em um tema daquela disciplina lá. E tem outro ponto que a gente adora, né? E a gente tira um 10, né? Aí a gente tira um 10 em um, né? Tira um 3 em outra, né? E vai tirando as notas ali, né, pessoal? Aí no final a gente fica com uma média ali, vamos supor, né? 7, né? Mas será que aquela média ali refletiu mesmo o meu aprendizado, né? Será, pessoal? Porque, né? Vamos supor que eu tirei 10 em uma, né? Depois eu tirei 3 em outra, né? Aí já vai 13, né, pessoal? Aí eu tirei ali, né? Mas ali, vamos supor ali, pessoal, 13 para 21 ali, né? Já vai dar ali um 8, né, pessoal? Então ali, vamos supor, né, pessoal? Tirei ali a média 7, né? Aí aquele 3 lá daquela disciplina, né, pessoal? Como, só responder aqui como que ficou, né? Como que ficou? Será que eu aprendi bem, né, pessoal? Será que, né, eu não devo correr atrás daquele 3 lá para entender, né, pessoal? Só ver os professores aqui, ver se vocês estão com problema, como que tá o colégio, né? O Colégio Maria das Graças já respondeu, né, pessoal? Tá faltando aí para mim Marco Antônio Pimenta, pessoal. Deixa eu olhar. Isso, Marco Antônio Pimenta. Deixa eu ver aqui, pessoal.
Marco Antônio Pimenta, por favor, me respondam. Nós já temos o Gore e Maria das Graças. Então aqui, pessoal, aquela média ali, por exemplo, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui, né, pessoal? Vamos supor, a gente tem ali, né, aquele Larry Page lá, né? Larry, se não me engano é Larry Page lá, que é o CEO lá do Google, né, pessoal? Aí imagina, né? Você vai fazer uma média do quanto que ele ganha, né? E do quanto que nós pobres mortais ganhamos, né? Aí, pessoal, se faz uma média, a média vai dar altíssima, né? Aí vai confundir que aquela população toda ali está ganhando muito bem, né? Mas não, pessoal, aí só um dado, né? Puxou a média lá para cima, né? Aí, pessoal, a gente sempre usa esse exemplo, né? Que é um exemplo muito fácil de entender, né? Então, pessoal, o desvio padrão vai falar para a gente ali se aquele dado ali não tem algum dado que está puxando a média lá para cima ou para baixo, né? Se eu tirar só aquele, né, CEO do Google lá, né, da população, aí a média vai cair lá para baixo, né? Então quer dizer que era só ele que estava puxando a média lá para cima, pessoal. Aí porque, né, que isso é importante para saber, né, pessoal? A gente tem que identificar qual dado está causando ali o desvio, né? Pessoal, dados, né, e estatística, né, forma ali a espinha dorsal da ciência de dados. A gente vai já ver umas estatísticas legais aqui, né, pessoal? Peguei ali uns dados bons, pessoal da FIFA, para a gente dar uma olhada aqui nas estatísticas. Então, pessoal, aqui, né, eles ajudam a compreender, interpretar e representar numericamente o mundo ao nosso redor, né? A média, a mediana e o desvio padrão, pessoal, ali, ó, são ferramentas estatísticas fundamentais, né, para analisar conjunto de dados. Temos a média, né, pessoal, que a média é calculada ali, todo mundo sabe como, né? A gente pega os valores, né, e divide pela quantidade dos valores, né? Que temos 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 valores. Então a gente soma, né? E divide por 5. Aí deu 5,6, né, pessoal? Aí, pessoal, vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos supor, eu tirei 2 em uma prova, tirei 3 em outra e tirei 5. Aí teve só duas que eu tirei 8 e 10, né? Aí, pessoal, a média, né? Vai ser ali 5,6, né? E a mediana, pessoal. A mediana é o valor que divide um conjunto de dados ao meio, quando ordenado, né? Se o número de valores for ímpar, né? O valor e o valor se o número de valores for ímpar, né? É o valor central, viu, pessoal? Quando a gente tem 5 ali, né? 5 valores aqui, então 1, 2 por um lado, né? Que são ali, ó, 2 e 3 fica de um lado e 8 e 10 fica do outro lado. Então, o que que é a mediana? A mediana é o 5 ali, né? O 5 está dividindo o conjunto ao meio. Em muitos casos, a mediana é melhor do que a média, né? Vai dividir ali bem no meio seus dados, né? Então, isso que é a mediana, né? Aí, quando for par, né, pessoal? Cadê aqui? Por exemplo, né, se for par, né, é a média dos valores centrais, né? Se for par, você tira a média, né, dos valores centrais, pessoal. Como, né? A gente pega os valores que está no centro, né? A gente pega os valores que está no centro. Vamos supor, se eu tivesse mais um número aqui, 11, né? Então, pessoal, eu teria que pegar aqui, ó, né? Jogar, opa, eu teria 11 aqui, né? O que que acontece, pessoal? Teria que tirar 2 aqui, ó, o 10 e o 11. Teria que tirar o 2 e o 3, né? Por um lado ia sobrar o 5 e o 8. Aí eu somo o 5 e o 8, né? Quando o número for par, a gente vai ver isso aqui melhor, viu, pessoal? A gente vai explicar melhor isso aqui em um slide, viu? Aí só
para ficar já introduzido aqui, né? Teria que somar 5 mais 8 e dividir por 2 aqui, né, pessoal, para dar a mediana. E o desvio padrão, pessoal, desvio padrão mede a dispersão dos dados em relação à média. Ok, pessoal? Um desvio padrão baixo indica que os dados estão próximo da média, pessoal, né? Enquanto um desvio alto indica variação, né? Indica que os dados estão ali muito dispersos, esparsos, né? Então, muito, né, dispersados ali, pessoal, né? Então, os dados não estão consistentes, né? Tem muita variação. Por exemplo, né, um conjunto de dados com os valores muito variados terá um desvio padrão muito alto. Então, pessoal, vamos voltar aqui, ok, ó. Aqui, viu, pessoal, ó. Então, são 3, né? A gente está começando com 3 conceitos aqui, viu, pessoal? 3 conceitos. A média, a mediana e o desvio padrão, né? Então, pessoal, a gente utiliza isso aí na ciência de dados, né? A gente vai ver em Python como que faz, né? Essas métricas são usadas em diversas aplicações, como em pesquisa de mercado, análise financeira, testes científicos, entre outros. Eles ajudam a identificar as tendências, padrões e anomalia nos dados. Suponha um conjunto de dados em Python, né, pessoal? Ali, ó. Aí, pessoal, tem um conjunto de dados aí. Vocês já viram isso aqui, né? Isso aqui é uma lista em Python, né? Você põe a variável aqui, dados, aí igual, né? 2, 5, 2, 3, 5, 8, né? E 10. Aí você quer calcular a média, né? Aí, ó, pessoal, como eu falei, ó, a gente tem as fórmulas ali, ó, o sum, né? Vai somar os dados ali, ó, e vai dividir pelo tamanho dos dados ali, né? Que dá 1, 2, 3, 4, 5, pessoal. Ok, pessoal. A mediana, né? A mediana com a mediana, né? Então você vai pegar os dados ali com a função sorted, né? E vai colocar entre chaves aqui, pessoal, ó, len dados, né? Ali por 2, pessoal. Né? Simplificando para o caso ímpar, pessoal. E o desvio padrão usando a biblioteca Statistics, né? O desvio padrão igual Statistics st dev dados. Pessoal, a gente vai entrar, né, a fundo mais na frente todas essas funções aí, ok? Só aqui, né? Qual das alternativas representa corretamente a mediana, pessoal? Vamos ver se vocês entenderam aí o conceito de mediana. O que seria a mediana aqui, pessoal? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a mediana, pessoal? Ali 5, né? Pessoal, a nossa resposta aqui no slide eu vou corrigir aqui, porque eu não sei porque veio o 8 aqui, ó. A mediana é o que se encontra no meio, né? Eu vou tirar esse slide só um minutinho aqui, pessoal, para corrigi-lo, viu? Já vou aproveitar, pessoal, inserir um outro slide aqui. Fazer o seguinte.
Então, pessoal, aqui, né? A gente vê ali que é o 5, né? Obrigado aí, Vitor Hugo, né? Então a gente vê que é 5, né? Tira o 7 para um lado e o 8 e o 10 para o outro, sobra ali o 5. Mas vamos supor que tivesse o número par aqui, ó, tivesse um 6 aqui, pessoal. Qual que seria a mediana, pessoal? Se eu tivesse 7, 9, 5, 6, 8, 10, né? Então, pessoal, ficaria assim, ó, né? Esqueci de marcar de vermelho aqui, ó, mas né? O que que acontece, pessoal? Você sempre tem que pegar o valor do meio, né? Aí quando você pega o valor aqui 3 para cá e 3 para o outro lado, não sobra nada aqui, né? O que que você vai fazer, pessoal? Você vai pegar os dois que estão aqui no centro, ok? Tá vendo aqui, ó? 5 mais 6, 11, né, pessoal? Aí vai, né, dividir por 2 ali, então dá 5,5, ok? Pessoal, usei ponto ali, né, porque quando a gente está falando em linguagem de programação, a gente usa ponto, né? Tá até ali 7,8, 5,5. Ok, pessoal. Tranquilo, pessoal. Então aqui, né, nesta aula a gente explorou ali os conceitos fundamentais, pessoal. A média, mediana e o desvio padrão, viu? Então, essa aula aqui já é a aula 9, né? Se eu não me engano, a aula 9. Já é a aula 9. Aqui, pessoal, né, aula 9. E a gente vai, né, falar aqui, ó. Acessem lá o aplicativo lá da Alura, né? Vejam lá os primeiros passos ali com ciência de dados, né? A recomendação é que você continue esse curso ali, pessoal, né? Depois, nada, Breno. Então ali, ó, depois ali do sair daqui, né, pessoal? Vocês entrem ali, vejam o aplicativo ali, né? Pois ele traz um conceito essencial, né? Para compreender sobre o referido tema. Mediana, né? Média, mediana e desvio padrão. Aí é nesse QR Code aqui, ó, né? Média, mediana e o desvio padrão são pilares da estatística, né? Descritiva, só para descrever os dados, né? A média é a soma dos valores, né? Dividida pela quantidade dos dados. Mediana é o valor central em um conjunto ordenado, né? O desvio padrão mede a variação ou a dispersão em torno da média. Né? Juntos oferecem, né, uma visão ali abrangente, pessoal. Então, o que importa para a gente, pessoal, como que vai fazer o desvio padrão aqui, ó. Você vai usar, baixar, importar a biblioteca Statistics, ok? Né? Vai criar sua variável desvio padrão e os seus dados você vai jogar aqui, né? Você vai colocar aqui, ó, stdev, né, que é para calcular o desvio padrão, né, statistics.stdev. E aqui você coloca os dados, né, e ele vai dar a resposta. Lá no Colab ou no Jupyter Notebook ou qualquer outra lá, né, IDE Python que você estiver utilizando, né. Pessoal, o que que a gente viu nessa aula, né? Focamos no conceito chave ali da estatística, né? Como média, mediana, aprendemos a calcular em Python ali, né, pessoal? Interpretar as medidas fundamentais para análise, né? Interpretação dos dados ali, pessoal. E a gente vai, pessoal, né? Voltar lá, eu vou colocar aquele código que a gente estava vendo, né? Que era para vocês aprenderem lá a subir no Google, no Drive e pegar ali o caminho, né? Então deixa eu só preparar aqui, pessoal, para vocês. Deixa ele montar aqui o Drive. Vou abrir aqui, né, pessoal, do jeito que a gente estava fazendo aqui, né?
porque ele não quer atualizar aqui. Aqui, abriu o Drive. E eu vou também abrir o arquivo que a gente estávamos vendo, né? Ok, pessoal, nessa telinha aí, né? Veja aqui, ó. Vocês lembram lá, né? Que a gente subiu os dados, então vocês vão fazer assim, né? Aqui eu tenho muitas sessões, eu vou fechar essa aqui, porque a outra lá vai ser a nossa aula, né? Fechar, deixa eu ver se ele vai liberar as sessões aqui. Ele vai querer fechar aqui. Eu vou salvar esse arquivo aqui, pessoal, que eu estou criando aqui pra gente. Deixa eu ver aqui. Deixar a surpresa aí, né, pessoal, pra gente ver como que analisam os dados reais aqui, viu, pessoal? Deixa eu... Então agora ele vai rodar. Então aí os dados, né, pessoal? Tá rodando aqui um Hello World. Aí vocês lembram aqui, né, pessoal? A gente subiu lá no Drive, né? E eu pedi para vocês clicarem aqui e clicarem lá em cima, né? Aí abri aqui My Drive, né? E lá pra gente aparece como meu Drive. Aí eu tinha lá uma pastinha lá que criei aqui, ó, que era os dados analíticos. Dados analíticos. Né, pessoal, dados analíticos. E, né, a gente veio aqui e eu coloquei aqui, né, copiar caminho, né, pessoal? Então, quem não conseguiu fazer, pessoal, assistam as aulas e assistam essa aqui também, ó, que eu estou repetindo, ok? Então, sobe lá no Drive, né? Clicou aqui, né? Ele vai abrir isso aqui, né? Aí você vem aqui em cima, vou revogar. Revoguei o acesso, né? Vamos supor que você não tinha clicado ainda nada ali, ó. Né? Ele vai aparecer mais ou menos assim, né, pessoal? Ó, aqui para você fazer o upload, né? Que é atualizar. Aqui para montar o Drive. A terceira aqui, ó. Então, você vai clicar e vai montar o seu Drive. Ele vai atualizar ali, ó. Já ele aparece ali o Drive, pessoal. Deixa ele aparecer ali. Vamos lá, Google. Só vou aproveitar aqui também, ó, aqui em cima. Deixa eu dispensar isso aqui. Né? Se ele não atualizar, pessoal, clique aqui do lado. É isso, pessoal. Não tinha clicado direito, né? Então, quando eu clicar lá, pessoal, aqui, ó, tá na pastinha aqui, ó, eu clico aqui. Ele vai pedir para conectar, ó, conectar. De novo aqui, não quero. Pessoal, vou mudar aqui para uma
Vou mudar o ambiente aqui, ó. Tá perguntando se eu sou robô, porque às vezes ele pergunta lá. Deixa ele conectar ali, pessoal. Eu vou tentar conectar uma GPU, né? Para ficar um pouquinho mais rápido. Então, conectar o Google Drive. Quando ele está aqui, pessoal, conectar a um ambiente de execução hospedado, né? T4. Alterar o tipo de ambiente, né? Então, pessoal, já está numa GPU aqui, ó. Então, não preciso mexer. Eu posso escolher os ambientes aqui, pessoal, ó. Não está numa... Aí, né, pessoal, de novo, né? Cliquei lá, ele atualizou. Eu venho aqui, vou lá no caminho. E vou nos meus dados que eu salvei, né? Ele abriu aqui, ó. E eu venho aqui e copio o caminho. Aí o que que eu fiz, pessoal? Vim aqui, né? Criei uma pastinha aqui com alguns dados aqui, ó. Dados da Copa, pessoal, ataques das equipes. Aí, de onde o senhor tirou esses dados aí, professor Marcos? Eu vim aqui, pessoal, no site da FIFA, ó. Aí tá vendo aqui, né, pessoal? Estão conseguindo enxergar a tela aí, né? Estão me ouvindo bem, pessoal? Então, olha aqui, pessoal, você pode fazer estatísticas aqui, ó. Você pode fazer suas próprias estatísticas aqui, ok, pessoal, ó. Você vem aqui, né, no site da FIFA e você tem aqui, eu estou analisando aqui ataque, né? Tem a defesa aqui, ó. Tem vários dados, ó. Disciplina dos jogadores, goleiro, né? Tem os dados sobre o goleiro, né? Vamos ver os dados sobre o goleiro. Os gols sofridos, ó, México, né? Jogos, né? Quantos jogos sem sofrer gols, né? Defesa, né? O goleiro fez 6 defesas, pessoal do México. Percentual de defesa, né? Do goleiro, né? Vamos ver outros dados aqui, ó. Defesa do time como um todo, né? Então, Catar ali, gol sofrido, Catar 10 gols, né? Perdas ali de bola, né? Forçadas ali, ó. Então, tomaram do Catar, ó. 101 vezes tomaram a bola do Catar, né? Marrocos ali, ó. 180, viu, pessoal? Aí, pessoal, o que eu fiz, né? Eu vim aqui em ataques, né? Aí eu só copiei os dados aqui, né, pessoal? Selecionei tudo. E até o final aqui, ó. Passou demais. Copiei os dados aqui, viu, pessoal, né? Copiei. Aí entrei aqui, né? Salvei um arquivo, né? Salvei um arquivo TXT. Salvei aqui, pessoal, tá vendo? Que são os dados copiados, ok? Salvei aqui, ó. Dados, Copa, ataque das equipes. Estão ouvindo, né, pessoal? Tranquilo? Então, salvei aqui e subi para o Drive aqui, ó. Da mesma forma como eu fiz antes. Eu vim aqui, ó, clico em caminho, copiei o caminho, salvei lá no Drive. E aí aqui, pessoal, ó, já criei uns gráficos aqui. Vou subir lá para mostrar aqui como que foi o início aqui, ó. Dessa análise aqui maravilhosa da Copa, pessoal, ó. Deixa eu ir lá no início do arquivo, né? Então vocês já viram aí que tem vários gráficos aí, né? Que a gente foi fazendo aqui, ó. Então, pessoal, aqui importe pandas, né? Vocês lembram para que serve ali? Tá ali já na hora no intervalo, né, pessoal? Então, belezinha, hein? Aí, pessoal, vocês já viram, né? Que a gente vai fazer uma análise bacana aqui, né?
com os dados aqui da Copa do Mundo, né? Beleza, pessoal? Então, os colégios aí, até daqui a pouquinho, né? Então, pessoal, tava ali mostrando lá o código, né? Como que eu baixei, a gente baixou lá uns dados, né, da Copa, né? Deixa eu colocar de novo aqui, né? Duplicar, né, pessoal, ó. Então, pessoal, nessa telinha aí, né, está aí os dados, né? Copiei lá, né, pessoal? Lá na tabelinha lá, tá complicado, né, pessoal? Que a França está em primeiro aqui, segundo os dados lá da FIFA, né, pessoal? Deixa eu ver se... Cadê os dados da FIFA, pessoal? Deixa eu... Tá aparecendo, pessoal. Deixa eu colocar os dados da FIFA pra gente. Daí, né, pessoal? Então, diminuir aqui a tela, deixa eu aumentar. Então, o Brasil aqui, né? Segundo os dados aqui da FIFA, eles já colocaram em ordem aqui. Está em quinto aqui, né? Está em quinto. Pessoal, tem a Alemanha aqui, a Alemanha já saiu, né? Porque esses dados aqui são antes do mata-mata, né? Então, eles ainda não atualizaram, né? Eu acho que vai até ficar, né? Esses dados aí. Não sei como que eles estão fazendo. Mas para medir o desempenho, né? Dos times, pessoal, das seleções. Pessoal, você entra lá na FIFA, né? Pode baixar qualquer dado lá que você copiar aqui, né? Na verdade, eles não têm a ferramenta para baixar, né? Tem o físico dos jogadores, né? Velocidade, pessoal, ó. Então, pessoal, se você entender de estatística, né? Entender ali de como faz ali uma boa análise de dados ali, quanta informação você tem aqui, né, pessoal? Para, né, tentar ali prever, né, um resultado ali com base na estatística, viu, pessoal? Aí vamos voltar aqui no nosso código aqui, ó. Eu salvei lá o arquivo, pessoal, copiei o caminho, né, daquela forma que eu ensinei para vocês. Tá aqui o nome do arquivo, aqui o caminho. Aí baixei o Pandas, né? Portei o Pandas, PD ali, que a gente já falou do Pandas, né? Criei uma variável caminho, aí salvei lá o caminho que a gente copiou, ó. Aqui importei uma biblioteca só para mexer nas strings, no texto. Coloquei aqui, pessoal, para codificação aqui, para abrir o texto, para abrir o arquivo lá, o caminho, né? Vai abrir um caminho lá, ó, que é o meu arquivo. Então ele vai abrir com o código TF8, pessoal. TF8, pessoal, eu coloco esse código aqui, né? Quando eu quero usar dataset, dados, né? Com as linguagens ali latinas, pessoal, né? As linguagens latinas, então a codificação TF8, viu, pessoal? Porque senão o padrão lá é o inglês, né? Então quando eu tenho um dataset, que a gente já chama, né, de dataset, pessoal, já expliquei para vocês, né? É o conjunto de dados, o nosso conjunto de dados. Que é o conjunto de dados, professor? É isso aqui, pessoal, o conjunto de dados, ó. Esse aqui é um conjunto de dados, pessoal, ó, que a gente está trabalhando, viu? Então tem Senegal, Alemanha, a gente vê ali, ó, Colômbia. Todos os dados lá, né? Das seleções, né, pessoal? Aí, pessoal, você tem que validar os dados, né? Coloquei aqui para criar as linhas, né? Que são as equipes. E as colunas que não copiou, né? Quando eu copiei as colunas, copiei os dados, eles vieram sem as colunas. Eu criei aqui na mão as colunas, né? Aí, pessoal, criei a lista lá em Python, né? A gente vai ver, aprender lá na linguagem de programação, né? Sobre listas.
E aqui um loop, pessoal, ó. Tudo que está dentro aqui do for, ele tá para dentro aqui, né? Então essa indentação aqui, ó. Né, pessoal? Tá aí indentado, né? Ficou aqui para dentro do for, né? Dentro do for. Se tiver assim, tá fora, né? Isso aqui não executa no for, né? For ali é um loop, né? Para, né? A variável lá em equipe, né? Aí vai tirar todos os dados ali da equipe e vai montar o PDF com pandas lá, ó, pessoal. Isso aqui é o pandas, né? Porque tá aqui PD, né? PD data frame, né? Aí as linhas que eu criei, né? Com as colunas, né? Linhas e colunas, vai unir e vai criar data frame, que é o data frame, é isso aqui, pessoal, ó. No final ele vai me dar esse data frame aqui, que é a mesma tabelinha que eu tinha lá. Eu só preciso fazer tudo isso aqui não, pessoal. Às vezes, se você pegar já um CSV montadinho, né? É só chamar lá para ler no Pandas. Isso aqui é só um arquivo criado para remontar o conjunto de dados, viu, pessoal? Aí, pessoal, criamos aqui o primeiro gráfico, viu? Primeiro gráfico aqui, para saber as 10 seleções ali, ó. Tá aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? 6 aqui, né? Brasil ficou em sexto aqui, né? Top 10, né? Aqui é o tamanho da figura, né, pessoal? Se eu alterar aqui, ele vai alterar o tamanho. Alterou muito para baixo ali, ó. Então não fica legal, né? Vou deixar o tamanho que tava lá. Aí vai criar um gráfico de barra, tá, pessoal? Com PLT, ó. PyPlot. Lembram dessa biblioteca, né, pessoal? PyPlot aqui, ó. Eu vou explicar, pessoal. E depois, quem sabe aí a gente cria uma atividade aí, né? Depois que vocês tiverem aí prático, pessoal, criar uma atividade aí para fazer um gráfico aí, viu? Aqui é o nome do eixo Y e aqui o nome do eixo X. Então, as 10 seleções, né, que mais fizeram gols, né? Aí a gente coloca ali, ó, gols, né? Vê que o Brasil tá aqui empatado com o Canadá, né? A França aqui fez 13, aparece ali, ó. A Alemanha. Aí vou melhorando esse gráfico aqui, né, pessoal, ó. Vou pular aquele que é o mesmo. Aí aqui a gente já coloca cores, pessoal, no gráfico, ó. Então, visualização de dados ali, né? Já coloca cores aqui, ó. Vou para esse aqui que está colorido, pessoal, para a gente não ficar muito código aqui, né? Então, pessoal, aqui, né, tem um dicionário ali de cores, né? As cores que você escolhe ali para os times, né? Escolhi na mão ali, ó, Brasil, vai ser ali o amarelo, né? Gold, ouro, né? Aí a França azul, né? Alemanha preto, né, pessoal? Então, para formar lá o nosso gráfico lá, ali, ó, França azul, né? Alemanha, a Holanda lá laranja, né? Tá vindo daqui, pessoal, ó. Só vocês sabem que estrutura é essa aqui no Python. Isso aqui a gente vê, né, na linguagem Python, tá? Porque o professor está passando rápido o código aqui, porque a aula é para a gente entender como funciona ali, né, a criação de gráfico em Python, tá, pessoal? E daí vocês precisam já, né, ter o conhecimento já aprofundado em Python, né, pessoal? Essa estrutura aqui, né, tá escrito aqui em cima, pessoal, ó,
que é um dicionário em Python, né? Então, quando você coloca chave aqui, ó, né, você está criando um dicionário no Python. É um dicionário, né? É uma estrutura onde você tem a chave, né? Você tem ali chave ali Brasil, vai ser ali Gold. Só estou criando, né? Depois eu vou colocar ela lá nas cores, né? Criei uma estrutura de dados chamado cores, né? Das seleções. Aqui, ó, Bélgica, né? Espanha ali, ó. Laranja, né? A Holanda ali, um laranja mais escuro ali, ó. Aí as cores das seleções, né? Equipe. Coloquei as cores para ele montar as cores para mim. Aí, pessoal, aqui eu já expliquei, né? Figure size aqui, ó, que é o tamanho do gráfico, certo? Então anota aí, pessoal. Figure, né? PLT, pessoal. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu já que também, né, pessoal, já foi explicado. Aí eu vou querer saber aqui, pessoal, do aluno. Vamos escolher um aluno aqui, pessoal, para responder essa pergunta aqui, né? Então, deixa eu ver aqui, pessoal. Aluno, aluno Daniel, que está sem foto aí, pessoal. Qual escola que é? Vou aumentar aqui o código. Aluno Daniel, esse que está sem foto aí, que está com um D. Tá todo roxo, né, também. Me diga aí, Daniel, né? Eu coloquei aqui, ó, PLT, né? Por quê, né? Eu já expliquei isso em algumas aulas, né, pessoal? Por que que tá PLT aqui, ó? Vamos lá, pessoal, para a gente ver o gráfico aqui funcionando. Então, Daniel, me diga aí por que que tá PLT ali no código. PLT.figure, aí figure size. Então, pessoal, o aluno Daniel não respondeu, né? Professora Brenda, por gentileza, está me ouvindo? Pode escolher um aluno aí para responder aí, por gentileza. Tudo bem, professor? Bom dia de novo. Poderia escolher um aluno para ele dizer para a gente aqui, ó, por que que tá PLT aqui, ponto. Isso aqui eu já expliquei nas aulas anteriores, né? Mais de uma vez, viu? Escolhe um pra gente, por gentileza. A gente aguarda aqui no chat aqui a resposta aí, né, do Colégio Maria das Graças.
colocar aqui no chat, né? Ok, pessoal, estamos aguardando aí a resposta aí de vocês. Escola Maria das Graças aí, né? Vamos lá, pessoal, vamos participar da aula aí, hein? Um aluno aí do Colégio Maria das Graças, por gentileza aí. Digo aí esse código aqui, ó. PLT, só essa parte aqui, ó. Porque estamos usando esse código aqui, pessoal. Então alguém tem que responder aí para desbloquear a nossa aula aí, né? Saber se... Que não adianta só o professor falar aqui, né? E vocês não entenderem, pessoal. E aí? Estamos aguardando, pessoal. A aula só vai andar, né? Quando alguém disser alguma coisa aí, viu? E aí, professora Brenda? Nenhum aluno aí não vão. Ninguém se habilita aí? Você escolheu algum aluno, professora? Então, a gente usou várias vezes aqui, ó, PLT aqui, né? No título aqui, ó. PLT. Aqui também, né? Para fazer o label do X, do Y. Aí PLT ali, para fazer uma rotação ali, né? Para gerar o nome, né? No nome lá. Aí para mostrar a legenda também a gente usa PLT ali. Para mostrar a grade, né? Porque a grade são aquelas... O traço, né? No eixo Y. O eixo Y é o eixo horizontal, tá? Então, para mostrar a grade, ó. Eixo horizontal e eu quero uma linha, né? Com pontinhos. Vai me traçar uma linha assim, ó. E aqui é a transparência dela, tá? Alfa, né? E aí, professor, algum aluno aí para responder pra gente?
Uso o PLT aqui, ó, para fazer o tamanho da figura, né? Tô usando bastante aqui, ó. Então prestem atenção ao código, pessoal, ó. Aí no final ali, pessoal, tem um PLT show aqui, ó. Isso, Maria Eduarda, eu vou também criar o gráfico com ele, né? Mas de onde que veio esse PLT, né? De onde que veio? Eu expliquei, né? Já em algumas aulas, né? Por que que veio o PLT aqui, ó. Isso que o professor quer saber, de onde ele vem, pessoal. O Caio ali também participando, né? Maria Eduarda, obrigado aí. Né? É isso aí, Maria Eduarda, para criar, né, o gráfico, mas aí o professor quer saber de onde que ele veio, né? Por que que é, e de onde que ele veio, Caio? Ele define também os parâmetros, né? Você coloca os parâmetros lá e coloca lá os valores, né? Ele faz a função lá. Então, pessoal, vou explicar mais uma vez aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né, pessoal? Quando eu importei o Matplotlib aqui, ó. Então, pessoal, a gente vai ter umas avaliações aí, né? Já para nota, né? Para fechar lá os 50, pessoal. E vai ser, né, pessoal? Mais um aí que, embora tenha questões, né? O número de questões vai ser menor, né? Mas não vai ter pesquisa, tá? E vai ter que tirar, né, da memória aí, ó. PLT é quando eu importo aqui, ó, matplotlib, pyplot. Aí eu abrevio o nome, pessoal, ó. Quando eu abrevio o nome, eu falei para você que eu poderia dar qualquer nome aqui, né? Que eu quiser, mas aí eu ia ter que sair usando. Onde tem PLT, eu ia ter que estar usando ali o, né? Que eu coloquei ali, né, pessoal? PLT. Eu vou ter que estar usando ali. Ok, pessoal? A partir do momento que eu faço isso, né? Então eu preciso colocar ali, né? Por exemplo, nome aqui, né? Se eu colocasse aqui, ó, nome, biblioteca. Vou colocar apelido, porque o nome já tá lá, né? Matplotlib e pyplot, né? Apelido da, né? Biblioteca, né, pessoal? Aí, pessoal, aonde tem aqui, ó, PLT, pessoal, ó. Vou até alterar para vocês aqui, ó, para saber de onde vem o PLT, né? Então, foi o nome que eu dei, né? Por quê, pessoal? Porque é o nome já padrão, tá? Nome padrão, ó. Então, para entender o código aí, viu? Onde tem PLT, vamos substituir ali para ver se funciona, né? Legenda, ó. Ajustar o layout e mostrar o gráfico, né? Então é para ele rodar aqui sem quebrar, né? Vamos ver, né? Ó, tá vendo, pessoal? Rodou, né? E não tem mais PLT aqui, porque não tem, pessoal? Por que que agora não tem mais PLT, pessoal? Me digam. Pessoal aí do João, né? Pessoal aí da Escola Glória aí, pessoal. Me diga aí por que que agora eu tô usando... Não tem mais PLT aqui, ó. Por que que eu tô usando agora esse aqui? O professor João, se puder escolher alguém aí, do Colégio Glória aí, para nos explicar por que que agora eu estou usando, em vez de PLT, eu estou usando ali apelido,
biblioteca que funciona normal, funciona tranquilo. Não quebrou o código, né? O pessoal do Gore aí, gentileza, pessoal. Vamos lá, pessoal, senão vai ficar ruim a nossa aula, né? Travado aqui, né? Sem vocês entenderem aí, né? Então, pessoal, fiz ali, né, o gráfico, ó. França, Alemanha, né? Aqui a Alemanha não tinha saído ainda, né? Daí ela tá lá nos dados lá. Então, pessoal do Gore aí, me diga agora por que eu uso ali, ó. Eu troquei ali, ó, para apelido Bibli, né? E ele funciona tranquilo no lugar do PLT. Eu acabei de fazer agora, pessoal. Eu expliquei de onde vinha o PLT, né? João Felipe é do Gore, né? João Felipe. Beleza, obrigado, professor. Então aqui, pessoal, ó, eu falei para vocês, pessoal, ó, eu posso dar qualquer nome para o Matplotlib aqui, ó. Tá vendo? Matplotlib, PyPlot, né? Então eu podia colocar aqui, ó, qualquer nome. Só que eu não quero um nome gigante, né, pessoal? Eu não quero sair usando aqui, por exemplo, aqui embaixo aqui, ó. Né? Eu não quero sair usando aqui, ó, né? Matplotlib, ponto, PyPlot, né? Eu não quero sair usando isso aqui, pessoal. Aí eu quero usar só PLT, pessoal, porque é um nome pequeno, né? É mais fácil. Vocês viram que eu uso bastante ali, né? Então, já que eu uso bastante, então a gente sempre dá um apelido ali, ó, para a biblioteca que vem com nome grande, né? Então eu chamo ela de PLT, pessoal. É só o nome que eu estou chamando, entendeu? Então o nome que eu chamei ali, ó, a biblioteca. Então o nome que eu dei para a biblioteca, para poder escrever ela no código melhor. Aí eu coloco ali, ó, isso aqui é o Matplotlib PyPlot. É a biblioteca, eu estou chamando ela aqui, ó. Aí eu quero que a figura, né, seja esse tamanho aqui, ó. Entendeu aí, pessoal? Criei as cores ali, né? Criei aqui, ó, pessoal. Pedi para ordenar, né, os gols ali, ó. Né? E os 10 primeiros, tá? Os 10 primeiros. Então ele vai, né, ascendente falso, né? Então não é do 1 pro 13 que eu quero, é o contrário, né? É descendente, eu quero lá do 13, né, pro 1, que eu quero o top, né? Quem fez mais gol, né? Aí eu ordeno a coluna gol, né? Dos meus dados ali, pessoal, ó. Coluna gols. De onde tá vindo esse gols aí, pessoal? Tá vindo lá do data frame, ó. Então é uma variável aqui, ó, data frame df. Se você perceber, pessoal, eu criei, né, o df aqui, ó, que são os dados, né, data frame, viu? Df. Pessoal, tá muito confuso, né? Mas o data frame, né, pessoal, poderia pegar ali o CSV, né, e fazer no pandas ali, como eu fiz aqui, né, na última vez aqui, ó. Tá vendo aqui, pessoal, ó, df. Aí eu li o caminho. Vocês lembram, pessoal, dessa aula aqui que a gente estava vendo aqueles dados lá, ó. Então, quando eu faço isso aqui, ó, df com pd, que é o pandas, ó. Isso aqui é o pandas, pessoal, ó. Ok, pessoal? Tranquilo, pessoal? Todo mundo aí prestando atenção na aula aí?
Deixa eu ver mais um código aqui, né, pessoal, para ver com vocês aqui. Esse aqui mesmo, de cima aqui, pessoal. Aqui, ó. Agora não é mais PLT, pessoal, é PD, né? PD, certo? Então, professora Brenda, me chame mais um aluno aí para dizer por que é PD aqui, ó. Eu também expliquei nas aulas, né? Que eu estou usando PD aqui. Diga mais um aluno aí do Colégio Maria das Graças, por favor. Por que eu estou usando PD aqui, pessoal, agora? Não é mais PLT, é PD, ó. Então, Escola Maria das Graças, me digam aí, pessoal. Então, eu fiz a pergunta aqui, eu te perguntei lá do PLT, né? Agora eu estou perguntando do PD, né? Porque eu estou usando PD ali, pessoal, ó. Tem que entender aos pouquinhos aí os códigos, pessoal. Por que é PD? Então, perguntei para o Colégio Maria das Graças, né? Professora Brenda, se quiser chamar um aluno aí para responder para a gente, viu? A gente está aguardando aqui a resposta de vocês. Eu e o pessoal do Colégio Glória, né? É, né? Então, pessoal aí do Maria das Graças. Então, professora Brenda, escolha aí um aluno para a gente aí responder, porque estamos usando aqui PD aqui no código. Alguém do Glória aí consegue responder, pessoal? Alguém do Colégio Glória aí?
45, né? Finalizar a aula, cara. Pessoal, muito obrigado para vocês. Até a próxima, ok?